Nós vimos que quando nós recebemos o dom do Espírito Santo, nós nascemos de novo. Nascemos para dentro de uma outra família, e que é chamada em Efésios de a família de Deus. O que há numa família? Numa família, nós temos as crianças, nós temos os jovens e nós temos os pais. A família de Deus, ela é como uma família segundo a carne. A família segundo a carne é uma figura da família de Deus. Portanto, nós precisamos compreender e termos uma compreensão espiritual do que é a família de Deus, pois a igreja e o reino é segundo o crescimento da vida de Deus nos filhos. O que é vida? Vida é algo que se desenvolve e que cresce sendo alimentada. Na primeira carta aos Coríntios, e hoje nós vamos ver sobre a infância espiritual, quando na igreja temos os meninos em Cristo. Na realidade, nós temos os meninos em Cristo, nós temos os jovens em Cristo, nós temos os pais, que são aqueles que chegaram à vida adulta e à maturidade espiritual. Em 1 Coríntios, nós temos assim no capítulo 3. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Note que entre aqueles que creem, tem os crentes carnais e aqueles que são espirituais. Os espirituais são aqueles que cresceram e amadureceram na vida divina. A autoridade na família não é por cargo ou por título. Não é o pensamento de Deus que um homem com cargo ou título tem autoridade na igreja. Na família de Deus, quem tem autoridade é aquele que é mais crescido em vida. É aquele que tem mais maturidade na vida divina. Portanto, é chamada na carta de João de os pais. Isto está em 1 João, capítulo 2, nos versículos 12 a seguir. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Os filhinhos, os jovens e os pais é a divisão espiritual segundo a vida de Deus. É assim na igreja e na família de Deus. Como o homem natural sistematizou e organizou a igreja segundo a carne, estas coisas da vida divina desaparecem da igreja, porque tudo é feito segundo o homem. Observe que a maioria das igrejas hoje é feita segundo o homem. Então, onde estão os pais? Onde estão os jovens? Onde estão os filhos? Quando a igreja é sistematizada segundo a carne, separa as pessoas segundo a idade da carne. Assim, temos escolas para as crianças, o culto para as crianças, o ensinamento para as crianças. Temos o culto para os jovens. Isso tudo segundo a carne. Não é assim nas Escrituras. A criança são aqueles que podem ter 70 anos, mas creram ontem em Cristo. Ainda não desenvolveram uma vida espiritual plena, ainda não amadureceram. Esta é a realidade espiritual de uma igreja segundo as Escrituras, segundo o Espírito Santo, segundo o Pai Nosso que está no céu. Precisamos compreender que a vida divina, ela cresce em nós quando é alimentada pela palavra pura. É isto que o apóstolo está dizendo no capítulo 3, no versículo 2. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo.
Assim como na vida natural, uma criança não entende, não tem capacidade de compreender coisas que os adultos compreendem, na vida espiritual também é a mesma coisa. E aqueles que são adultos ou amadurecidos na vida espiritual sabem como alimentar as crianças. Você não pode entregar a reunião da igreja na mão das crianças. Pelo contrário, aqueles que são mais crescidos na vida espiritual vai ajudar a controlar as crianças espirituais na igreja. Se você deixar uma criança dirigir por si mesma a reunião da igreja, o que ela se tornará? Mas o que fizeram os homens? Fazem a reunião da igreja segundo a carne. E ao invés de a vida divina se manifestar naqueles que são maduros, com dons espirituais, a carne se manifesta, sem distinção de compreensão e crescimento espiritual. Portanto, nós devemos dar leite a estas crianças. O que representa o leite? Uma doutrina simples e pura. Na carta de Pedro, ele fala sobre o leite espiritual genuíno, não falsificado. O problema é que a maioria dos crentes são mantidos na sua infância espiritual, como crianças. Esses são fáceis de ser manipulados espiritualmente. Veja uma criança, como ela não entende muito bem as coisas espirituais, elas acreditam em tudo que os outros lhe dizem. É muito mais fácil as lideranças manterem os crentes na infância espiritual, sem entendimento espiritual, a vida inteira. Porque se eles crescerem, eles perceberão os erros e as situações que não são de acordo com as Escrituras, nem de acordo com o Espírito Santo. A maior necessidade que um crente tem é de crescer no Espírito, para ser um adulto em Cristo, para ser exercitado na palavra da justiça, como está em Hebreus. Oh, quão isto é necessário! Assim, como está escrito também, não seremos levados por vento de doutrina, porque as crianças em Cristo é assim. Eles ouvem que em certo lugar Cristo está curando. Aí as pessoas que não têm compreensão correm para aquele lugar para ver se Cristo está curando. Em certa reunião há milagres. Eles vão atrás de milagres. Por quê? Porque não tem visão e nem entendimento espiritual. Então, o apóstolo diz que ainda não pode dar alimento sólido a essas crianças, porque elas não podem suportar. Portanto, compreendam isto. A igreja é uma família divina. Deus é espírito, então é uma família espiritual. Somente a igreja pode ser espiritual, porque vimos que o Espírito Santo, o dom do Espírito Santo foi dado a nós para que possamos crescer no entendimento. O Espírito Santo está no nosso espírito, mas o entendimento, que é a nossa mente, está em nossa alma. E Deus nos deu uma mente para compreendê-lo. Deus nos deu um sentimento para amá-lo. Deus nos deu uma vontade para servi-lo. Assim, nós crescemos na vida espiritual. E nós vamos meditar da próxima vez sobre os jovens espirituais. Aqueles que não são completamente maduros e nem são crianças. Hoje nós meditamos sobre a nossa infância espiritual. Que a misericórdia de Deus possa desenvolver em nós, que somos crianças, aquele desejo de ser amamentados, aquele desejo de serem servidos de leite espiritual verdadeiro, genuíno, palavra não falsificada. Notem que aqueles que são líderes segundo a carne dão palavras que não foram ditas por Jesus, dão doutrinas que não foram ensinadas pelos apóstolos. Assim não há leite. Em muitos lugares, na realidade, alguns servem bebida forte, como se fossem uma cachaça ou um vinho forte. Este lugar, os crentes, ao invés de crescerem, eles ficam bêbados. Este lugar é chamado de Babilônia, a Grande Babilônia. E toda esta doutrina cria confusão e divisão.
Se nós notarmos, as crianças, elas, diz o versículo 3, elas são cheias de ciúme, contenda, porque ainda sois carnais e andais segundo os homens. Portanto, por não ter a vida espiritual crescida, ainda anda segundo a carne e fica obedecendo às pessoas segundo a carne. Mas essa não é a vontade de Deus. A maior alegria dos pais é verem os filhos crescidos. E a vontade de Deus é que nós, como seus filhos, possamos crescer na vida que é a vida eterna. Que a paz de Deus e o amor de Jesus Cristo esteja com vocês. E que nós possamos todos sair da infância espiritual, crescer no conhecimento de Deus, para sermos jovens, como diz João. Os jovens são aqueles que vencem o maligno. A palavra permanece no coração, o maligno não tirou, e vence o maligno, isto é, vence a sua própria carne. Bendito que vem no nome do Senhor, que pela graça de Deus nos deu este momento para meditarmos na sua palavra e para compartilharmos esse leite espiritual maravilhoso que nos foi dado por Jesus Cristo. Que a paz do Senhor e a alegria do Espírito Santo seja com todos. Amém.